há clareza no entendimento de que tudo na nossa vida é fruto de nossas escolhas. Se nós não estamos satisfeitos com os nossos resultados hoje, é preciso fazer diferente para que amanhã os resultados mudem. E hoje eu tenho um assunto muito importante para trazer para a igreja em todo o Brasil, aqui na transmissão. Eu quero que você preste muita atenção. Nós vemos todos os dias pessoas chegarem aqui no santuário buscando socorro de Deus, porque já não tem mais o que fazer diante de um filho que se perdeu nas drogas. Diante de uma filha que grávida deseja matar seu próprio filho no seu ventre. Diante de uma família desconstruída, sendo dissolvida por ideologias satânicas. Diante de ataques agressivos das trevas contra o casamento, contra a família, contra a própria fé. Algo terrível está acontecendo, onde mentes têm sido terrivelmente dominadas pelas trevas, num egoísmo satânico e numa cegueira satânica, onde pessoas interpretam que a igreja não tem nada a ver com a política. Realmente, a igreja é teocrática. Ela é um governo de Deus sobre nós. Não existe democracia dentro do reino dos céus e dentro do reino de Deus, que compreende-se tudo o que Deus criou e governa absolutamente. A Deus pertence todo o poder. Mas cabe a cada um de nós nos posicionarmos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Aquilo que pauta a nossa vida, que não pode ser nada menos e nada além do que a palavra de Deus. Eu digo muito aqui que o diabo trabalha nos extremos. Ou ele coloca na pessoa uma crença absurdamente inferior ao que de fato ela é, ou superior ao que ela é. Ela não se enxerga dentro do que está escrito na palavra de Deus, então ela vive uma vida oscilante nos extremos, uma vida instável. E por ser instável, não recebe de Deus nada o que pede, porque é instável em tudo que faz, em seus pensamentos, vive por sentimentos, vive por opiniões alheias e por própria opinião, ao invés de se submeter com humildade à palavra de Deus e entender que, a partir do momento que eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu decido viver por fé. E fé é praticar a palavra de Deus. E não praticar aquilo que os meus sentimentos mandam. E não praticar aquilo que eu sou oprimida. Ou praticar aquilo que me é imposto por uma sociedade vazia, por um mundo vazio que jaz do maligno completamente sem Deus. É muito importante você entender que não adianta nada você confessar Jesus como seu Salvador e se dizer cristã, se nas suas atitudes você mais se parece com o mundo do que com o reino. É preciso pensar sobre isso. A guerra que nós estamos enfrentando, ela é espiritual. É uma guerra de valores e princípios. É uma guerra onde claramente se define o lado do bem e o lado do mal. O lado da verdade e o lado da mentira. O lado da luz e o lado das trevas. O lado de Deus e o lado do demônio. É muito sério. E eu quero ler para você na palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 31 e 32. E eu quero que você abra na sua Bíblia e marque. Porque você é a única pessoa responsável pelos seus resultados. Você não pode delegar a ninguém
a responsabilidade de te fazer feliz. É você quem toma essa decisão de ser feliz e praticar a palavra de Deus e assim alcançar a plenitude da felicidade que só em Cristo você consegue viver no reino dos céus. Você não pode delegar a ninguém aquilo que cabe a você diante do seu casamento, diante da criação dos seus filhos, diante do seu trabalho, diante do seu dia a dia, diante do seu autocuidado, diante da sua vida espiritual, que é o ambiente onde você define todos os resultados da sua vida. Você não pode delegar isso a ninguém, porque isso só cabe a você. E não decidir, não tomar uma decisão é uma decisão tomada. Não tomar uma decisão já é uma decisão tomada, a despeito de tudo na vida. Então, você se submete ao que vier. E nós sabemos que um barco à deriva certamente afundará. Você não pode deixar a sua vida vulnerável ao inimigo, a ser levada a todo vento de doutrina, porque isso vai te dar instabilidade e esta instabilidade, essa vulnerabilidade vai fazer sua vida afundar. É preciso tomar as rédeas da sua vida e pô-las em Deus, que é o único capaz de te dar vitórias em todas as áreas da sua vida. Está escrito que quem dá vitória é Deus, mas é preciso você fazer certo para a sua vida dar certo. João capítulo 8, versículos 31 e 32, vamos ler de pé em reverência a palavra de Deus. Gostaria que você marcasse com a caneta na sua Bíblia. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que é permanecer firme na palavra de Deus? É você deixar isso bem definido aí dentro de você, que os seus valores e princípios cristãos são inegociáveis diante de qualquer ameaça, diante de tudo, diante da vida, diante do mundo, diante de qualquer situação. É preciso, como igreja, nós nos posicionarmos de maneira inegociável, firmemente, como disse Jesus, defendendo a verdade, defendendo aquilo que para nós é a única verdade. A verdade, ela não é relativa. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Não é sobre o que eu acho ou deixo de achar. Não é sobre o que você acha ou deixa de achar. Não é sobre o que a maioria das pessoas que você conhece estão tentando te convencer. É sobre o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é vida e contra a morte. A palavra de Deus nos inspira a ficarmos do lado daquilo que é verdadeiro, daquilo que é sincero, daquilo que é de boa fama. A palavra de Deus nos instrui a tratarmos a família como sagrada, assim como para Deus ela é sagrada e foi instituída pelo próprio Deus.